tarde a todos, então. Meu nome é Bruna Pasqualini Genro, eu sou funcionária do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é o hospital universitário aqui da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou bióloga, então, de formação, tenho meu mestrado na área de neurociências e o doutorado e o pós-doutorado na área de medicina, todos aqui pela mesma universidade, pela Universidade Federal. Sou vinculada, então, ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sou funcionária de um serviço que se chama Serviço de Bioética, que é o único hospital, pelo menos, que nós temos conhecimento que tem um serviço desse tipo. Então eu vou, por uma demanda que teve dessa área, eu vou trazer um pouco dessa experiência, são diversos temas que a gente pode abordar. Eu decidi, então, fazer um pouco de uma introdução de tópicos gerais e depois a gente vai aprofundar em algo que eu acredito que possa ser um pouco mais útil na prática de vocês, profissionais da área da saúde. Então, gostaria de agradecer, nessa tarde de terça-feira, eu vi que tem pessoas de todos os lugares aí do Brasil, a atenção de vocês e eu espero que possa contribuir com alguma coisa. Então, eu faço parte, como vocês podem ver nessa primeira tela da minha apresentação, do Laboratório de Pesquisa em Bioética e Ética na Ciência, que é da mesma instituição, e de um núcleo interinstitucional de bioética, que realiza pesquisa na área de bioética, que contempla outras universidades, além da Universidade Federal. E tem a referência desse site que vai ficar disponível para vocês, que é mantida pelo professor José Roberto Goldin, que é o chefe do Serviço de Bioética, foi meu orientador de doutorado, e mantém essa página com diversas informações, todas as informações que eu vou mostrar aqui que vão ficar disponíveis, também vocês têm acesso nessa mesma página. Vocês vão ver que vários slides também, uma questão de bioética que é importante, da área de direitos autorais, vários slides são do professor Goldin e estão referenciados no fim. Tá? Vamos lá então. A primeira diferenciação que eu gostaria de fazer são entre esses três conceitos que a gente utiliza muito na área de bioética, que é a moral, o direito e a ética. Então, principalmente em épocas em que se faz, como a gente teve esse ano eleitoral, foi muito discutido as questões de moral e ética. Na área, principalmente da ciência, que a gente está fazendo ciência também na área de bioética e não só a prática, a gente gosta de fazer uma distinção. Isso varia bastante de acordo com os autores, por isso está referenciado aí no final, no pé direito dessa página. De acordo com esse autor, que é o que a gente usa no nosso grupo, a gente faz essa diferenciação entre moral, direito e ética. Todos eles se dão sobre alguma ação. Eu vou estar avaliando de alguma maneira uma ação. Então, enquanto o direito ele é um conjunto de regras que a gente vai aderir de alguma forma por um tipo de coerção. O que isso significa? A coerção é um tipo de pressão, ou seja, eu vou aderir a uma lei, a esse conjunto de regras, porque existe algum tipo de sanção ou de punição associada. E eu não escolho aderir a essas regras ou não. Se eu sou um cidadão brasileiro, essas regras, então, se eu estou no Brasil, em território brasileiro, eu tenho que obedecer essas regras. Então, eu fico circunscrito a esse conjunto de regras por coerção. Assim como também podem ser entendidos, que eu vou falar um pouco mais adiante, os códigos de ética profissionais. Os códigos de ética, então, eu sou uma profissional bióloga, tenho código de ética vinculado à minha profissão, então eu tenho, para exercer a minha profissão, eu tenho registro no meu Conselho Federal, eu tenho que aderir a esse conjunto de regras, posso ter sanções, inclusive perder o meu registro. A moral, ela se dá também por essa adesão a um conjunto de regras, mas diferente do direito, que é por coerção, esse conjunto de regras da moral, a gente vai aderir por respeito. O que isso significa? Diferente da coerção, que eu vou ter uma sanção, uma punição associada, eu vou aderir a esse conjunto de regras porque eu me identifico de alguma maneira com ela. O mais comum, o mais fácil da gente ilustrar, e que provavelmente muitos de vocês devam ter vivências com isso, são as questões envolvendo religiosidade e crenças. Se eu tenho uma moral religiosa, uma moral pode ser até espiritual, não vinculada necessariamente a alguma religião, eu vou aderir àqueles conceitos, aquelas práticas da religião, posso ter algumas restrições de tratamento, algumas questões que vão influenciar nas minhas tomadas de decisão dentro da assistência, e eu vou aderir a esse conjunto de regras morais porque eu sinto um respeito a essas regras. E a ética, que é o nosso foco aqui, da onde se origina a bioética,
ela não é esse conjunto de regras estabelecidos. Então, o que a gente vai buscar para justificar essa ação é a justificativa. É como é que a gente vai justificar se aquilo está adequado ou não. Então, diferente só de ser uma adesão, né, por isso que a gente não tem, eu não vou aqui apresentar para vocês estabelecido algumas coisas práticas, olha, na bioética é isso, isso e isso que a gente deve fazer, a gente vai analisar casos concretos. Então, dentro desses casos, a gente vai buscar uma justificativa para essa adequação de uma determinada ação. Alguns conceitos bem básicos, então, esse autor, o Robert Veitch, ele é um dos precursores, ainda vive, vinculado ao Instituto Washington, no Instituto Kennedy de Ética, é um dos precursores da ética médica. Ele coloca a ética, então, como a realização de uma reflexão disciplinada de intuições morais e escolhas morais que as pessoas fazem. O que isso significa? A bioética envolve vários assuntos polêmicos, né? Não são todos eles que a gente vai abordar aqui. Alguns deles polêmicos, por exemplo, um dos assuntos mais discutidos é a questão do aborto, né? Eu tenho uma intuição moral, geralmente a gente fala no assunto, a pessoa já se posiciona, ela acha isso certo, acha isso errado, pode ser simplesmente uma intuição moral, de acordo com uma experiência, com a cultura e até com as questões religiosas que o indivíduo tem envolvido. Agora, a ética é uma realização dessa reflexão disciplinada. Eu tentar realmente justificar o porquê que eu acho isso adequado ou não, porquê que eu acho que isso é certo, porquê que eu acho que isso pode ser errado. Esse é o professor Clotet, ele é atualmente reitor aqui da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica, foi o precursor das disciplinas de bioética aqui no Brasil. Ele coloca a ética de uma maneira que eu gosto bastante, que a gente trabalha muito nessa linha, de uma ética mais prática. A ética, então, como tendo por objetivo facilitar a realização das pessoas. Então, ela não é para criar um empecilho, né, para criar dificuldades, mas muito pelo contrário. Essa justificativa é para nos auxiliar na condução desses dilemas, desses problemas éticos e na nossa prática dentro da área da assistência também. O primeiro autor que se tem notícia que usou essa palavra como bioética, não vou me aprofundar muito nessas questões, é um pastor, né, no tempo em que as ciências eram muito misturadas com religião, a ciência, ele era músico, filósofo, que foi o Fritz Jahr, um pastor luterano, que publicou, tem uma referência já anterior a essa, 1926, usando essa palavra ética, bioética, de uma maneira bastante abrangente. O que ele queria dizer era, em analogia ao imperativo kantiano, que se usa bastante na filosofia, era esse respeito a todos os seres vivos, tratando cada um como uma finalidade em si. A gente pode transpor isso facilmente para a assistência, onde o foco da nossa assistência, do nosso atendimento, vai ser sempre o paciente como uma finalidade, não como um meio para a gente atingir, ou seja, um conhecimento ou algum outro objetivo que se possa ter vinculado à atenção. A bioética foi mesmo difundida ao redor do mundo com esse outro autor, o Van Rensselaer-Potter, que lançou em 1971 esse livro que se chama Bioética, uma ponte para o futuro, é a tradução dele. Ele se colocou como propondo o termo bioética, não se sabe se ele não tinha conhecimento ou se ele ignorou a referência anterior, como uma forma de enfatizar os dois componentes tão importantes para se atingir uma nova sabedoria, que é o conhecimento biológico e os valores humanos. Então, considerando toda a revolução científica, tecnológica e também cultural que a gente teve a partir dos anos 50, todo o desenvolvimento da genética, da manipulação molecular, da própria manipulação genética, as interferências na vida, todos os aparatos de CTI, de reanimação, diagnóstico de morte encefálica, todos foram nesse período. Então, se começou a ter dentro da área da saúde, da assistência, possibilidades de intervenção na vida que a gente não tinha. Então, a questão que surgiu a partir daí é até onde a gente pode ir. A possibilidade técnica, ela foi desenvolvida. A gente pode manter hoje em dia, com aparatos de uma CTI bem equipada, pacientes, né, com uma vida, né, por muito tempo. A nossa pergunta, né, o que a bioética tenta trazer, é qual a adequação disso? Ou seja, os valores humanos, os referenciais que se tinham dentro da área de filosofia, da ciência e de atenção, eles são os mesmos desde séculos atrás. Então, ele traz a ideia da bioética como uma ponte, dizendo que esses valores humanos também têm que se modificar e saber se adequar a essas novas possibilidades tecnológicas que estão diretamente relacionadas às questões de saúde.
Esse é o professor Goldin, então, que é o chefe do serviço, que orienta toda essa linha de pesquisa dentro da área de bioética complexa, na qual eu fiz o meu doutorado. Ele traz a bioética, então, como uma reflexão complexa, compartilhada e interdisciplinar sobre a adequação das ações que envolvem a vida e o viver. Vamos esmiuçar um pouquinho esse conceito. O que significa? Como já foi dito lá naquele conceito introdutório de ética, é uma reflexão. Então, da gente realmente conseguir fazer uma reflexão disciplinada sobre o que é esse tema. Complexo não é o complexo no sentido de dificuldade, é o complexo no sentido de diversos aspectos envolvidos dentro da teoria de complexidade. Não é apenas um aspecto, só aspectos éticos, só aspectos legais ou aspectos científicos que a gente vai ver. Vai ter uma diversidade de aspectos que vão estar envolvidos. Compartilhada. A ideia que a gente está fazendo aqui, sempre que nós temos um problema, um dilema, que a gente possa compartilhar ele com outras pessoas que certamente vão poder contribuir com uma visão diferente da nossa, que está vinculado já imediatamente à questão da interdisciplinaridade. O que traz a questão da interdisciplinaridade? A gente trabalha no nosso grupo com diferentes profissionais, né? Eu sou uma profissional bióloga, a gente tem profissionais médicos, enfermeiros, psicólogos, tem colega das sociais, tem advogados, então tem farmacêutico, nutricionista. As formações são as mais diversas possíveis, tanto da área da saúde quanto da área de humanas também, para poder contribuir na visão dos problemas. Então, quando a gente tem um dilema a ser discutido, eu obviamente vou ter o meu viés de formação, como outros profissionais da saúde vão ter um diferente, e alguém que é, por exemplo, da área do direito já vai ter uma visão provavelmente muito mais legalista da questão. E a ideia é que se possa realmente fazer essa abordagem, cada um contribuindo um pouco com essa visão. E essa reflexão, ela vai se dar sobre o quê? Ela vai se dar sobre a adequação das ações. Por que adequação? Eu não vou ver a ação propriamente dita, se ela é uma ação ruim ou ela é uma ação boa, né? Se aquilo é certo ou se aquilo é errado. A gente quer ver o quanto que ela é adequada para aquela circunstância específica que a gente está analisando. Por isso que a gente usa o eticamente adequado ou eticamente inadequado. Vamos ver, então, as questões da vida e do viver. Vamos tocar, então. Voltando para o conceito de bioética, talvez o corte seja um pouco das questões da internet também. Vamos tentar, depois senão vai ficar disponível, né, a gravação para vocês poderem escutar um pouco melhor. Essa adequação, então, das ações envolvem a vida e o viver. A vida e o viver aqui não é redundante. Qual a ideia? A vida como vida biológica, né? A gente consegue, os critérios, mesmo os critérios de vida e morte modificam bastante, mas a gente tem eles de alguma maneira definidos. Enquanto o viver se dá mais vinculado à qualidade de vida, né? Isso num hospital terciário, como o hospital que eu trabalho aqui, fica bastante evidente. Isso, sem dúvida, para quem faz acompanhamento, por exemplo, na atenção primária, de, por exemplo, pacientes que fazem acompanhamento em cuidados paliativos, isso é bastante evidente. Quando a gente está prolongando, né, a vida só do paciente, sem agregar um viver, a gente pode, de repente, discutir questões de futilidade terapêutica ou algum tipo de obstinação terapêutica vinculada a isso. Isso mostra, então, um pouco os exemplos dos diversos aspectos que tem envolvidos na bioética complexa, como eu tinha falado. Então, não só as questões de aspectos morais, de aspectos legais, de aspectos éticos, mas diversos outros aspectos que vão estar influenciando também nessas decisões que a gente tem que tomar todos os dias na nossa prática. Eu pontuei alguns temas, eu tive bastante dificuldade, na verdade, para pontuar um deles, para trazer um período assim mais curto para vocês, que a nossa experiência ela é bastante diversificada, envolve diferentes temas em diferentes frentes. Eu achei que pelo perfil de assistência primária, que eu acredito que a maioria de vocês tem mais experiência, eu resolvi trazer um dos temas vinculados mais à questão de atenção à saúde. Ou seja, a gente tem diversas questões, né? A questão de alocação de recursos escassos, eu não tenho dúvida nenhuma, eu vi pessoas de várias partes, fica mais evidente ainda no interior dessas questões em que a gente tem poucos recursos, de alguma maneira tem que saber priorizar aonde que é mais importante a gente colocar essas questões, né? Essa é o velho dilema do cobertor é curto, né? A gente tenta tapar a cabeça e o pé destapa. Então, a questão de alocação de recursos escassos ele é um tema muito atual dentro da bioética. As questões envolvendo genética, dentro das possibilidades que a gente tem hoje em dia, eu sei que já tiveram algumas palestras envolvendo e vão ter outras envolvendo as questões de genética,
podem envolver diagnóstico, tratamento, aconselhamento genético, que são questões que vão ter repercussões importantes também para acompanhamento para a vida dos pacientes. Questões, como eu já falei, polêmicas envolvendo reprodução assistida, envolvendo questões de interrupção de gestação, de início da vida, também são temas que geram bastante discussão. E as questões, obviamente, que é o tema mais recorrente que a gente tem dentro das discussões que se fazem dentro do hospital, são as questões de morte e morrer. Né? Porque enquanto o objetivo dos profissionais da área da saúde é dar alguma qualidade de vida, obviamente, né, como a gente lidar ao mesmo tempo com a saúde e com a doença, as questões envolvendo morte e morrer também vão estar muito próximas. Então, a discussão de critérios de morte, limitação de tratamento, futilidade terapêutica, como eu já citei, e até questões envolvendo, a gente está com casos, né, na mídia bem evidentes sobre isso, sobre suicídio assistido e eutanásia, mas que aqui no Brasil, por questões legais, também não é o nosso foco de discussão. A gente vai focar, então, no tema que está ali em amarelinho, que eu grifei para vocês, que é dentro da relação profissional-paciente, as questões de confidencialidade e privacidade. Então, por que eu escolhi eleger esse tema? Esse tema tem dado muita repercussão dentro da área de assistência à saúde. Tanto dentro do hospital, quanto de imagens que têm vazado na internet, quanto dentro da educação. Hoje em dia, né, esse meio maravilhoso tecnológico que a gente está usando aqui para se comunicar, ele é uma ferramenta, mas ele também traz alguns riscos agregados, principalmente quando a gente tem deveres profissionais vinculados. Que é o que a gente vai tentar ver um pouquinho. Eu vou trazer rapidamente esse caso, que é um dos casos paradigmáticos que a gente chama, né? Um caso que iniciou muito essa discussão dentro da bioética, que é conhecido como caso Tarasoff. Esse caso Tarasoff foi em 1969, na Califórnia, nos Estados Unidos. Se deu entre esses dois jovens, né? A Tatiana Tarasoff e o Prosendir Podar, que é um estudante indiano, que foi morar na Califórnia, era uma família bastante abastada, foi estudar, e por tem uma história muito interessante, tem disponível isso na internet, quem tiver interesse, vale a pena ler, que ela é uma história bastante curiosa. Mas por diferenças culturais, ele acabou se apaixonando pela Tatiana e entendendo que tinha um compromisso com ela. Aí, obviamente, essa relação não se consumou de maneira nenhuma, foi um mau entendimento dele, ele foi procurar o atendimento, a terapia psicológica dentro do departamento da universidade e várias vezes verbalizou que a honra dele teria que ser lavada com sangue, tá? E, obviamente, não preciso dizer o desfecho desse caso, que ele acabou assassinando a Tatiana Tarasoff. Tá? E esse caso foi levado à Suprema Corte porque os pais, os familiares da Tatiana Tarasoff, alegaram que o profissional, né, que estava atendendo ele, que era o psicólogo e um psiquiatra também, que atenderam ele nesse atendimento, tinham essa informação privilegiada, que eles podiam, de alguma maneira, ter alertado essa família e ter evitado esse dano maior. Então, toda essa discussão foi para a Suprema Corte dos Estados Unidos e foi a primeira vez, então, que teve um voto dizendo que isso seria uma exceção de confidencialidade, ou seja, que nesse caso a defesa da vida seria um dever prioritário. E várias depois divagações e publicações teóricas foram feitas em cima desse caso e até hoje esse é um caso que a gente usa balizador para justificar as exceções de confidencialidade na assistência. Então, a gente tem desde aspectos imorais envolvidos na questão de privacidade e confidencialidade, o juramento hipocrático, né, que os profissionais da saúde, especialmente médicos, fazem na sua formatura, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração de Genebra, não vou me ater a cada uma, mas todas elas são conjuntos de regra, né, em que o país, por exemplo, o Brasil, é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas não existe uma sanção por eu não estar cumprindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Existe por estar nos outros códigos brasileiros. Existem aspectos legais também importantes vinculados às questões de privacidade e confidencialidade. O próprio Código Penal brasileiro de 41 fala da violação do segredo profissional, lá no artigo 154, que revelar a alguém sem justa causa segredo de que se tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Então, isso está ali configurado, né, como um crime. Então, tem até a pena prevista, né, de detenção, inclusive, ou multa. E a Constituição Federal também, de 88, brasileira, no seu artigo 5º, né, bem difundido, que todos são iguais perante a lei. E diz lá que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação. A gente vai voltar um pouquinho nesses aspectos. Tem aspectos legais vinculados aos códigos de ética profissionais também. Eu trouxe os dois principais, mais vinculados à área de assistência, mas que servem para dar uma noção geral. Quase todos os códigos que eu me lembro agora de profissionais da área da saúde trazem alguma coisa de confidencialidade e privacidade. O Código de Ética da Enfermagem, então, com a resolução foi em 2007, a última atualização dele, traz responsabilidades e deveres, em que se deve respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano em todo o seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte. Então, imaginem assim, é muito comum num hospital aqui de alta complexidade, tá? Mesmo sendo um hospital quase 100% SUS, a gente já teve várias personalidades conhecidas, pessoas públicas, né? E com certeza isso numa cidade pequena acontece da mesma forma. Porque embora as pessoas possam, de repente, não ser conhecidas no mundo inteiro, mas naquela comunidade elas são facilmente identificáveis. Então, esse respeito, essa confidencialidade das informações, não é porque agora o meu paciente morreu ou eu parei de atender ele, que esse dever se finda, que esse dever acaba. Esse dever se perpetua, inclusive depois da morte ou de cessar o atendimento do paciente. E dos direitos, isso é bem importante, a gente já acompanhou, né, como consultoria, alguns casos jurídicos aqui em que o profissional foi intimado a falar, né, a fazer um depoimento de alguns casos. Do sigilo profissional é um direito do profissional, então, abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigados ao sigilo. Então, claro, se existe uma intimação, a pessoa pode ir lá e se apresentar, mas ela tem esse direito de se abster, dizer que por um dever, né, que ela tem profissional, ela não pode fornecer essas informações. Aqui tem mais algumas informações que eu vou deixar disponíveis para vocês também de responsabilidades e deveres, ainda dentro da questão do Código de Ética de Enfermagem. Então, manter segredo sobre fato sigiloso, teve conhecimento na prática profissional, que esse, né, dever permanece mesmo depois do falecimento, em atividades multiprofissionais. Então, diversas situações que já estão bem orientadas de como é que ficam essas responsabilidades que a gente tem. O Código de Ética Médica traz informações muito parecidas, né, só com a diferença de que ele é sempre vedativo, né, os artigos do Código de Ética Médica sempre é vedado ao médico. Então, ele segue a mesma lógica dos códigos de ética de enfermagem, que eu vou deixar aqui disponível, né? Os códigos são amplamente difundidos, mas vão ficar disponíveis aqui também para que vocês possam consultar. As mesmas, né? Eu fiz uma relação com os já ditos ali da enfermagem, que abordam os mesmos tipos de casos em que geralmente gera dúvida a questão da confidencialidade. Como é que eu faço com pacientes menores de idade? Como é que eu faço com pacientes idosos? Se ele tem esse mesmo direito a sigilo e confidencialidade? E como é que eu vou lidar com essas informações? Quando isso é pedido, né, por terceiros, por seguros, tudo isso já está muito bem estabelecido, né? Quando você se vira em frente a essas situações, procurem auxílio, que isso já está bem difundido, como é que deve ser orientado. Para fazer uma comparação, então, os dois lados, né, que eu chamei de privacidade e confidencialidade, a regra, né, ela é manter a confidencialidade dessas informações, é preservar essas informações. Claro que, como toda boa regra, ela tem as suas diversas exceções. Então, enquanto a privacidade ela é um direito, ou seja, os pacientes, os profissionais também têm esse direito de ter a sua privacidade mantida, o dever dos profissionais é manter a confidencialidade dessas informações. Então, esses dois termos falam da mesma coisa, mas um de cada lado. O que seriam, rapidamente, já se encaminhando para o final, as questões de exceção à confidencialidade? A gente vai ter exceções que são legalmente justificadas, como o caso que eu falei de testemunhar em corte judicial. Se eu sou intimado a um testemunho, eu não posso me opor aí, não posso dizer que eu não vou, isso pode ter alguma sanção para mim. Mas eu posso ir lá e dizer que eu não posso fornecer informações, né? Por mais que eu possa sofrer algum tipo de pressão, né? A gente tem diversos casos em que isso realmente acontece, mas está respaldado legalmente essa questão do profissional da área de saúde. Claro, as doenças que são de informação compulsória, né? E tem uma lista delas, como é o HIV, como é cólera e outras doenças infecto-contagiosas,
Obviamente, de certa maneira, eu vou estar quebrando a confidencialidade, mas isso é estritamente para as pessoas que eu devo fazer essa comunicação. Outros casos que certamente se situam, né, a questão da confidencialidade, comunicação de abuso, né, ou de maus tratos envolvendo crianças menores de idade, cônjuges e idosos. Então já está bem regulamentado em lei quando eu tenho de alguma maneira a informação ou a suspeita, e é bem importante deixar claro, isso é muito diferente do que corre, pelo menos por aqui, acredito que muitos de vocês também escutem isso, de que o profissional de saúde tem o dever de fazer uma denúncia como cidadão, tá? Isso não existe uma base jurídica legal para isso. O que o profissional de saúde tem é um dever de comunicação. Então, você vai comunicar ao órgão correspondente, se for o caso, o Conselho Tutelar, o Ministério Público ou mesmo a polícia, se for o caso, vai dar os encaminhamentos que são necessários, tá? Isso é bem importante, não colocar o profissional, então, como um denunciante, né? Ele não vai fazer o caso, ele não vai julgar como profissional, mas ele vai fazer um encaminhamento que está justificado por lei. Em outras situações, como por exemplo, comunicação por ferimento de arma de fogo e outros tipos de ferimentos suspeitos que podem ter sido resultados de atos criminosos. Então, baseado naquele caso Tarasov que eu falei para vocês, para preencher, né, para a gente testar se realmente se configura, no caso de exceção, a confidencialidade, tem 4 questões que têm que ser contempladas, ou seja, ela é a alta probabilidade de que tenha um dano sério a uma pessoa identificável. Tá? Isso é muito comum, vocês podem ir fazendo exercício pensar em casos de revelação de HIV, por exemplo. Né? Já tem diversas resoluções do Conselho Federal de Medicina que dizem respeito à questão da confidencialidade de pacientes com HIV. Isso pode ter uma repercussão avassaladora, né, para a vida de um paciente, mesmo ele tendo uma vida, né, com uma qualidade de vida muito boa hoje em dia, como diversos pacientes crônicos. A questão, então, desse sério risco para alguém que eu consigo identificar. Eu sabia que se eu quebrar essa confidencialidade, vai ter algum benefício real com isso. Eu não vou quebrar só porque a pessoa precisa saber, ela precisa saber, isso não vai repercutir em um benefício. O que pode ser esse benefício? A pessoa pode se testar, ela pode se tratar, ela pode se proteger, como é o caso Tarasov, que tem algum benefício de eu quebrar com essa confidencialidade. Que esse vai ser o último recurso após já ter sido tentado persuadir ou outras abordagens. O que seria nesse caso? Eu dizer para o paciente que ele tem que fazer essa revelação, eu instruir ele com a importância disso, qual é a repercussão. E por último, ser um procedimento generalizável, ou seja, eu tenho que pensar que em outras situações semelhantes eu vou estar agindo dessa mesma forma, tá? Isso é bem importante. Então, enquanto as questões de privacidade se dão dentro do individual e do coletivo, esse acesso privilegiado a informações, que é o que a gente tem na área da saúde, eu quero destacar uma coisa desse slide, que é a questão quando a gente trabalha em grupos interdisciplinares ou não, é a política do necessita saber para atender aos melhores interesses. Então, muitas vezes acaba virando mais uma questão de fofoca de saúde do que alguma coisa, algum dado que realmente seja relevante. Por exemplo, eu querer saber como é que o paciente teve o contágio dele de HIV. Isso é relevante para eu atender melhor o paciente? Em algum caso específico, de repente, pode ser. Via de regra, não. Então, não interessa isso. Eu não tenho nem que perguntar a ele e se eu tivesse essa informação, eu não tenho que compartilhar com outros profissionais. Agora, eu saber que ele é um paciente que, por exemplo, se medica com um tratamento antirretroviral, sim, é uma informação importante, que vai ser importante para um outro profissional também atender ele da maneira mais adequada. Então, esse é um bom balizador para a gente saber ter esse tipo de decisão. E, claro, as questões de interesse público, né, quando, por exemplo, em casos que tiveram no país de exceção, por exemplo, tornozeleira em presidiários, né? Foi um caso bem difundido. Eu estou invadindo, obviamente, a privacidade de alguém, mas eu entendo que tem um interesse público maior e situações particulares que devem ser analisadas caso a caso. Para encerrar, então, as questões, isso está na mídia diariamente, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês vão lembrar do caso recente que teve daquele tigre que arrancou o braço do menino no zoológico. E rapidamente hoje, com os meios de comunicação, essas fotos foram parar na internet. Tá? Claro, dentro do zoológico esse controle fica mais difícil, mas o que preocupa e o porquê que essa imagem está aqui é que teve fotos da cirurgia do braço do menino antes e depois. E isso foi dentro de um bloco cirúrgico.
né? A gente todo dia tem fotos, inclusive da mídia, dentro de emergências superlotadas. A gente vê que claramente tem pessoas que estão escondendo a face, que não querem demonstrar, que estão incomodadas, que às vezes familiares, amigos, vizinhos não sabem que a pessoa está doente e está ali expondo claramente essa situação. E essa outra esquerda ali, com as pessoas com roupinha de bloco, de situações inusitadas. O paciente, um caso, depois tem referência ali, quem quiser ver, ele estava com uma cirurgia para remover um peixe que estava no reto do paciente. E então, vocês podem ver ali todos os profissionais de saúde, difícil acreditar que toda essa equipe estava ali no melhor interesse do paciente, tentando ajudar ele, e todo mundo com o celular ali para cima, apontando, tentando tirar uma fotografia, né? Então, hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de acesso que a gente tem. Como eu volto a dizer, como ele é muito bom proporcionando a gente estar aqui, né, compartilhando essas experiências, por outro lado, ele é muito perigoso, tá? Fotos no Facebook o tempo todo, né, dentro dos nossos locais de trabalho, muitas vezes expondo outros profissionais ou pacientes também. Esse é um artigo, vou deixar a referência para vocês, que a gente publicou na revista do Hospital de Clínicas, que é aberta, se não tiverem acesso, depois disponibilizo o meu e-mail, posso mandar também, especificamente dessas questões de revelação de HIV para terceiros, porque foi um tema muito recorrente de consultorias que a gente teve no hospital. Bom, eu já estou me estendendo, né? Eu queria deixar essa ideia para vocês devem ter notado, né, que eu tenho bastante coisa para falar. Eu tenho várias experiências que eu poderia aqui compartilhar com vocês, eu já me disponibilizei aqui, vou ficar disponível para que vocês tenham perguntas, está aqui o meu contato, bdebrunagenro@hcpa.urgs.br, fica para vocês disponível, né? Eu sei que é muito difícil em diversos lugares, vocês não vão ter a oportunidade também, de repente, de discutir esses casos. Eu queria dizer que, inclusive, né, através de e-mail, quem tiver dúvidas, quiser compartilhar casos, fazer consultoria por e-mail, a gente também está aberto, sempre buscando ajudar quem precisar. Eu queria trazer, então, essa ideia um pouco de bioética, nessa visão de ética, inserida na nossa realidade do dia a dia. Eu fico disponível para perguntas. Muito obrigada pela atenção.